Fala pessoal, espero que vocês estejam bem e sejam bem-vindos a mais um vídeo da apresentação do PS Panel. Aqui quem está falando com vocês é o Moacir da Create Software e o nosso objetivo com esse vídeo de hoje é tirar algumas dúvidas e apresentar os principais recursos do sistema. Se você quiser mais detalhes ou até mesmo agendar uma apresentação, entre em contato conosco pelo WhatsApp ou e-mail que estão aparecendo aí abaixo no seu vídeo. Vamos começar então? Então o primeiro ponto que nós vamos abordar aqui é sobre como o sistema funciona, onde ele é instalado. Eu vou abrir aqui uma topologia para a gente abordar brevemente esse assunto. Nós vamos precisar, como descrito aqui no lado esquerdo, de um computador que vai atuar como servidor da aplicação. Então nesse computador nós vamos instalar a aplicação do PS Panel e o banco de dados. Esse computador pode ser um servidor que você já tenha no seu estabelecimento, pode ser um servidor na nuvem, e até em outros casos pode ser um computador de uso, como da recepção ou de outro setor. Desde, claro, que esse computador atinja os requisitos mínimos que estão aqui no lado inferior direito. Esse servidor ele vai precisar estar conectado a uma rede de dados que vai centralizar aqui todos os dispositivos. Então, todos os dispositivos da sua rede vão precisar se conectar pelo IP e pela porta nesse servidor. Como que eles vão fazer essa conexão? Pelo próprio navegador. Então você vai abrir o navegador do seu computador, vai colocar o IP e a porta e vai acessar dentro da sua própria rede. Claro, se for na nuvem, aí você vai ter um link próprio para fazer isso. Então, por exemplo, nas estações de trabalho, você vai apenas abrir o navegador, vai conectar nesse IP, fazer o login com seu usuário e senha e vai realizar aqui as operações necessárias. Pode ser feito também por smartphone, caso você não tenha computadores disponíveis. E para o totem e para a TV, nós vamos precisar também de uma rede, que pode ser Wi-Fi. Algumas TVs aqui têm a opção de cabo, né? E para o totem vai precisar de uma conexão de rede para o tablet e uma cabeada para a impressora Ethernet, caso você esteja usando um totem da nossa linha do PSP. Em nenhum desses casos, tirando o totem, é necessária a instalação de nada. No totem nós recomendamos a instalação do aplicativo porque ele vai impedir algumas interações por parte do usuário, vai dar mais segurança ali no uso. Então é o único que realmente vai ter alguma instalação, todo o restante vai acessar pelo próprio navegador, como a TV, que vai atuar como painel. Você pode ter várias TVs conectadas, não há limitação em nenhuma das versões do PS Panel com relação a isso. Então você pode usar esses painéis. Uma ressalva que somente quando a TV estiver conectada em um computador é que ela vai ter acesso à API de sintetização de voz. Ou seja, se você quer utilizar ali a senha falada, né, construir uma frase para que seja falada na chamada, aí esse recurso só está disponível realmente em computadores. Nos aplicativos de navegador das Smart TVs, Fire Stick, esse recurso não está disponível, mas o software vai funcionar normalmente com os bips sonoros também. Então, em resumo, você só vai precisar instalar o PS Panel em um computador e todos os outros dispositivos estando na mesma rede ou conseguindo enxergar, por assim dizer, essa instalação aqui, vai ser possível utilizar o sistema normalmente. Outra questão que nós vamos ver aqui agora é sobre qual licença que eu devo escolher. Nós temos aqui 4 variações do PS Panel e nós vamos analisar algumas diferenças entre elas para ver qual que vai atender melhor a sua necessidade. Um ponto em comum de todas elas aqui, todas elas são vitalícias, ou seja, você adquire a licença e ela é sua para sempre. Não há necessidade de você pagar uma mensalidade, anualidade, nem nada nesse sentido. Então, você comprou e ela é sua para usar dentro, claro, das especificações, como estamos vendo aqui, que é por CNPJ. Então, é uma licença por CNPJ, contendo um emissor, ou seja, um totem. Então, se eu preciso de mais emissores, ou seja, mais totens dentro de uma mesma unidade, eu vou ter apenas o adicional de emissores, não há necessidade da aquisição de uma nova licença. Agora, se eu tenho várias filiais, aí realmente eu vou precisar de uma licença para cada CNPJ. Outro ponto aqui a ser destacado entre as versões é que a versão Lite e a Lite Plus são versões que são para atender operações mais simples, então ela não tem todos os recursos mais completos aqui, como comparados, por exemplo, ao PS Panel Pro e a Pro Prime. Então, a PS Panel Lite ela tem 10 filas e 10 usuários, é a limitação dela. Então, se você tem uma clínica ou algum estabelecimento que não tem uma necessidade de muitas filas e nem muitos usuários logados, a Lite com certeza já vai te atender.
A versão Lite Plus ela é praticamente o mesmo software, não há nenhuma diferença entre eles, porém ela vai permitir aqui 20 usuários ao invés de 10, e com a diferença que ela tem um pacote de atualizações de 10 anos. O que são esses pacotes de atualizações? Como nós falamos, né, a licença ela é vitalícia, então ela é sua, sempre que você quiser utilizar ela vai estar disponível. Porém, como o sistema está sempre em evolução, dentro desse período aqui da licença vitalícia, nós fornecemos junto um pacote de 1 ano de atualizações no caso da Lite, ou seja, durante 1 ano você vai continuar recebendo novos recursos ou qualquer atualização de melhoria que surgir aqui dentro dessa versão. Já na PS Panel Lite Plus, nós temos aqui 10 anos dessas atualizações de melhorias inclusas. Eu destaco aqui também que essas melhorias que a gente está falando aqui, realmente são pacotes de atualizações com novos recursos. Quando nós estamos falando aqui de algum erro, algum bugzinho que precisa de correção, ele não entra aqui nesse pacote, ele entra de forma vitalícia, ou seja, se você estiver usando seu sistema há 15, 20 anos e você descobrir um erro na sua versão que precisa ser corrigido, você não precisa de um pacote para fornecer essa correção. Nós vamos garantir que ele seja corrigido, mesmo que você não esteja com um pacote de atualizações vigente. Aí nós temos aqui alguns detalhes, né, trazendo as informações dessas duas versões. Os recursos de gestão das versões PS Panel Lite, elas são mais básicos. Então, nós temos aqui, por exemplo, não temos atendimento automatizado, não temos pesquisa de satisfação, não temos encaminhamentos personalizáveis, ou seja, eu consigo encaminhar para outras filas, para outros setores, mas somente um de cada vez, né? Não consigo fazer múltiplas transferências, nem definição de ordens para elas. Também tem aqui prioridades apenas as simples, ou seja, eu posso cadastrar até 4 prioridades, né? Normal, preferencial ou até algumas outras. Não tem o protocolo de Manchester, né, que é de urgências, e os indicadores e relatórios são mais básicos. Você vai ter as informações principais, mas não vai ter talvez tantas possibilidades como nas versões Pro e Prime. Agora já partindo para Pro, aqui nós temos em questão de recursos, a Pro e a Pro Prime também são iguais. Então eu já vou ter muito mais recursos, como por exemplo atendimento automatizado, né, ou seja, eu posso definir um tempo entre os atendimentos para que o sistema faça as chamadas sozinho, eu não preciso que o operador faça isso garante mais produtividade. Tenho pesquisas de satisfação, os encaminhamentos, como a gente falou, eles são agora personalizáveis, então eu consigo definir ordens, múltiplas transferências, consigo definir um primeiro e último, então abre muitas outras possibilidades nesse sentido. Também com relação às prioridades, agora eu tenho as simples, que são as mesmas da Lite, ou também por fila. Ou seja, eu tenho aqui filas sem limitações, então eu posso criar quantas filas ou quantos setores eu quiser, e eu posso dar prioridades para esses setores. Ou seja, eu tenho recepção, triagem, e agora dentro desses setores eu quero que um tenha prioridade sobre os outros, eu consigo fazer isso na versão Pro. Já tem o protocolo de Manchester, indicadores e relatórios, além de muitos outros recursos que a gente não consegue colocar aqui numa forma fácil de visualizar. Aqui a diferença novamente entre a Pro e a Pro Prime é que a Pro Prime tem 10 anos de atualizações inclusas, né? Em comparação aqui com 1 ano da versão Pro. Então, aqui são algumas das principais diferenças, né? Dessas formas de licenciamento. Mas caso você tenha alguma dúvida sobre alguma delas ainda, fique à vontade. Procure nosso contato aí no WhatsApp e nós vamos com certeza te ajudar a sanar essas dúvidas. Então aqui nós vamos começar agora a nos aprofundar um pouquinho mais sobre o sistema em si. Antes de começar, né, só um detalhe importante a relembrar é que como o software ele é bem completo e hoje nós já temos uma gama de operações muito variada, seria impossível talvez entrar aqui em um vídeo curto, né, em todos os detalhes, todos os parâmetros e as configurações possíveis. Então nós vamos tentar dar uma visão geral e se você tiver alguma dúvida, nos procure, nós vamos te auxiliar. Começando pelo totem, vamos abrir aqui ele. Já começando sobre a parte visual, né, cores, logomarca, tudo isso é personalizável, então você vai poder colocar a sua logomarca aqui no fundo, escolher a cor que você quiser ou até botar uma imagem de fundo, né, caso seja a sua preferência. Também aqui nós deixamos alguns módulos, alguns parâmetros ativados,
para nós mostrarmos a funcionalidade deles, mas caso você queira uma operação bem simples, que é onde o cliente ou o paciente chega, simplesmente toca em um botão e já sai a senha automaticamente, também é possível, são apenas detalhes de configuração. Começando pela emissão da senha, nós vamos selecionar aqui, temos aqui a seleção dos setores. Caso nós não utilizemos pesquisas de satisfação ou sugestões, essa aqui se torna automaticamente já a primeira tela. Então, um parâmetro que nós vamos visualizar aqui clicando em recepção é que você pode permitir que a pessoa se identifique. Pode ser por um CPF, nome, um código numérico ou um texto aberto. Então você configura para que você tenha a possibilidade aí de que o paciente ou o cliente coloque seu nome ou outra informação importante. Vou selecionar aqui não identificar e vamos à tela de seleção do tipo de senha. Eu posso partir aqui para o padrão, que é a senha impressa, ou posso também utilizar a senha digital. A senha digital, um ponto positivo, que você economiza papel, e com um serviço adicional do PSPenel, você também pode permitir que a pessoa acompanhe em tempo real a senha dela pelo celular. Então, mesmo que ela não esteja no ambiente na hora da chamada, ela consegue continuar acompanhando aí o seu momento de chamada. Eu vou selecionar nesse momento aqui uma senha impressa. Tem aqui uma mensagem de saudação que também é configurável. E voltamos à tela inicial, onde eu vou novamente aqui na parte de emissão de senha. Agora eu vou selecionar outro setor que tem serviços. Qual é a importância desses serviços? Por aqui, além de estatísticas adicionais, ou seja, dentro de um setor eu consigo ver quais serviços estão demandando mais, eu posso também criar filtros de atendentes. Ou seja, se eu quiser determinar que certas pessoas, certos atendentes foquem aqui no primeiro serviço, que é o cadastro, eu posso fazer isso, outros vão fazer o agendamento e outros vão fazer a retirada de documentos. Claro que isso aqui é um exemplo, né? Cada um vai ter a sua própria operação e criar seus próprios serviços, mas você tem essa possibilidade de filtrar esses atendimentos. Tem aqui um exemplo de prioridades, né? Onde tem a normal, preferencial e acima de 80. Pode ser criado até mais uma. O sistema já faz automaticamente o balanceamento dessas prioridades. Vamos finalizar novamente. E além desses que eu citei aqui, ainda existem outros recursos que não estão ativados, como por exemplo escolher o atendente, então a pessoa pode escolher por quem que ela vai ser atendida, entre outros, né? Apenas para mostrar rapidamente como funciona uma pesquisa, eu posso criar vários tipos de perguntas, sejam elas avaliações de estrelas, sim ou não. Aqui tem uma nota, essa nota inclusive vai ser usada para construir o índice NPS. E é isso, para não nos delongarmos mais ainda no emissor, já temos aqui o principal que nós vimos. Agora, nós vamos fazer o login aqui como um usuário para mostrar como que funciona a tela de chamadas. Vou fazer o meu login como atendente. Pronto. No meu usuário, eu não tenho o setor definido, então eu posso selecionar aqui qual setor que eu vou atender. No cadastro de usuários, quando você for configurar os seus usuários, você pode determinar um ou mais setores para cada um. Aí ele não vai questionar aqui no momento da abertura qual setor que eu vou operar, e sim ele já vai vir pré-definido os setores que essa pessoa está trabalhando. Então eu vou selecionar aqui recepção, já tenho a identificação do meu local de trabalho aqui, que também vem no cadastro de usuários, e aqui eu tenho duas pendências no meu setor. Aqui normalmente eu só vou usar o botão de priorização automática, porque esse botão já vai fazer a chamada da senha de acordo com a parametrização que eu fiz na retaguarda. Então já vou ter definido aqui como que ele vai chamar as senhas, como que ele vai considerar as prioridades, e aí eu só vou ter o trabalho de chamar a senha por aqui. Nesse momento que eu clico já aparece na TV a chamada e abre para mim aqui o painel de atendimento. Como nós estamos aqui na versão mais completa, né, tem alguns recursos adicionais. Eu posso, caso a pessoa não tenha se identificado no totem, posso colocar aqui nesse momento o nome dela, posso colocar um código, CPF ou outra informação que pode ser utilizada até mesmo para integrações futuramente. Posso colocar observações, então eu coloco aqui, por exemplo, vou transferir essa senha para nesse exemplo, né? Então eu vou colocar uma informação que seja útil para a pessoa que vai receber esse atendimento em seguida. Então vamos colocar aqui que a pessoa trouxe os documentos para aprovação.
Aí eu vou aqui em transferir atendimento, lembrando que nessa forma de transferência está apenas disponível na versão Pro, né? E aqui eu tenho várias possibilidades. Então, como que eu vou transferir essa senha? Eu quero que siga uma ordem, então eu vou colocar aqui sequencial. Então, eu tenho aqui os setores, a recepção não, setores 1, 2 e 3. Então, se eu selecionar aqui sequencial, ele vai ter que passar obrigatoriamente primeiro pelo setor 1, depois setor 2 e 3. Se eu colocar todos aleatórios, aí ele não vai precisar dessa ordem. Se o setor 3 por acaso ficar disponível antes dos outros, essa senha já vai estar disponível para ser chamada lá. Tem alguns casos, principalmente em hospitais ou algumas clínicas de especialidades, onde você precisa definir pelo menos o primeiro e o último, né? Que é talvez uma triagem como o primeiro setor e algum outro setor médico no final. Então eu posso selecionar que o primeiro e o último são obrigatórios. Então ele tem que ser primeiro o setor 1 e o setor 3 tem que ser o último. Então, né, se eu tiver aqui 4, 5 setores no meio, eles vão ser aleatórios. Posso definir ainda apenas primeiro e apenas último. Então, eu posso fazer essa transferência. Vou salvar aqui. Ó, sumiu aqui da recepção. Se nós formos lá para o setor 1 agora, nós vamos ver aqui que está aqui a transferência que eu fiz. Ó. Então, já está disponível para mim. Se eu chamo aqui no setor 1, se ela está disponível para mim, já nos outros setores ela fica bloqueada. Então, ela só vai ficar disponível novamente após eu finalizar esse atendimento aqui no setor 1. Voltando para a recepção, só salientando alguns outros recursos, temos aqui também os serviços, eu posso mudar ou selecionar aqui caso esteja disponível para esse setor, e tenho também aqui o protocolo de Manchester, que nesse caso está ativado. Então eu posso colocar aqui um caso, por exemplo, como emergência. Nesse momento, ele vai sobrepassar, por assim dizer, a prioridade, né? Então, a prioridade normal preferencial passa a ser secundária nesse momento, onde o protocolo de Manchester vai ser aqui o primeiro ponto a ser considerado na chamada da senha. Caso necessário, eu posso cancelar esse atendimento. Então, se houve algum erro ou a pessoa não compareceu, eu simplesmente cancelo ele. Posso colocar em espera. Qual é a utilidade de colocar em espera? Às vezes a pessoa que foi atendida ela precisa voltar ao carro, ou precisa buscar algum documento, ou por algum motivo ela está ausente. Então eu consigo colocar em espera. Essa pendência aqui, ela vai ficar com essa corzinha que eu configurei, né? Essas cores aqui, todas elas são configuráveis. E aí eu não consigo chamar mais pelo botão. Então eu vou chamar outras senhas aqui. E quando essa pessoa retornar, eu dou 2 cliques aqui em cima para retomar esse atendimento. Tem algumas coisas que eu posso fazer mesmo sem chamar uma senha. Quando eu clico o botão direito em cima dela, eu posso alterar a observação, cancelar essa senha mesmo sem chamar, colocar ou tirar de espera, posso mudar de fila, caso tenha algum erro ou a necessidade exija, e posso mudar também a prioridade, tudo isso sem fazer a chamada dela na TV. Se eu precisar chamar agora essa senha que está em espera, eu clico 2 vezes aqui e retomo esse atendimento. E por último, após ter feito ele por completo, eu venho aqui e finalizo esse atendimento para a senha enfim sumir. Nós temos aqui ainda outros recursos, né? Como por exemplo, chamar a última senha novamente, posso fazer uma chamada personalizada ou dar um aviso de voz na TV, onde eu consigo colocar as informações que eu quero aqui que apareçam. Nós temos na versão Pro o chat também, onde eu consigo conversar com as pessoas aqui dentro do sistema, consigo acompanhar aqui a senha, uma senha, todos os processos, todos os setores que ela está passando, consigo checar o histórico das chamadas que eu fiz durante o dia. Então, se a pessoa talvez questiona se a senha dela já foi chamada, o próprio usuário aqui tem acesso a ver quais foram as chamadas do dia. Posso fazer um agendamento de uma senha, então eu consigo adicionar uma senha a ser atendida em outro dia e horário. Eu vou selecionar aqui a unidade, o setor, a hora. Posso fazer isso para ser atendido agora ou para outro dia, né? E já consigo colocar o nome, essa pendência vai aparecer sozinha aqui no dia e no horário marcado. Muito bem, agora nós vamos ver aqui na prática como que essas chamadas que nós fizemos são demonstradas lá na TV. Vamos abrir aqui um exemplo.
Senha REN001. Por favor, dirija-se ao guichê 01. Então aí nós vimos o exemplo de uma chamada, como que ela aparece nesse momento. É possível também configurar para que ela ocupe apenas uma parte da tela, para não ficar sobre a parte multimídia. Falando um pouquinho aqui sobre os detalhes visuais, mais uma vez você vai poder configurar de acordo com a identidade visual da sua empresa. Então, sua logo, suas cores aqui no histórico, nas barras de notícias, no relógio, tudo isso é configurável. Aqui nesse exemplo nós estamos com um recurso novo, que é a dashboard aqui com as estatísticas de atendimento do dia. Os fluxos de hora, quantas pessoas estão aguardando, quantas estão em atendimento, quantas delas são normal, preferencial ou de acordo com as prioridades que você cadastrou, o tempo médio de espera e de atendimento do dia. E caso você utilize o protocolo de Manchester, vai aparecer aqui também quantas pessoas estão aguardando em cada uma dessas situações. Nós vamos fazer um corte aqui mostrando como que fica uma multimídia diferente. Muito bem, aqui nós temos um exemplo agora do uso do YouTube. Com o YouTube você pode usar vídeos sozinhos, pode usar playlists, canais ao vivo. Além disso, você pode usar localmente mesmo arquivos como imagens e vídeos. E temos também a possibilidade de utilizar o HTML, onde você pode usar outras fontes de streaming e até mesmo fazer integrações com suas redes sociais, canais de previsão do tempo, de notícias, conforme você desejar. E para finalizar, nós vamos agora dar uma olhadinha aqui como que é a retaguarda do sistema, alguns indicadores, relatórios e também repassar brevemente algumas das possibilidades. Então, já na tela inicial nós temos os indicadores, onde eu posso selecionar a filial, lembrando que o sistema é multifilial, então dentro da mesma instalação, da mesma instância, eu consigo ter várias filiais para fazer a gestão centralizada. Posso filtrar aqui o período que eu quero ver esses indicadores, pode ser de um dia, um mês ou um ano. E aqui, repassando alguns, você pode até pausar o vídeo se quiser ver mais em detalhes, mas tem os em tempo real, então eu consigo saber nesse momento, em todas as minhas filiais, quantas pendências em cada uma delas. Da filial selecionada, quais os setores aqui que eu tenho pendências e quantas são. Aí tem os fluxos, quantidades por dia da semana, por setor, por usuário, tempos médios de espera e de atendimento também por dia da semana, por setor e por usuário. Então eu consigo avaliar até a nível de usuário a produtividade. Nas versões Pro eu tenho mais detalhes, como a evolução desses tempos, né, do TMA e do TME. Tem os fluxos por hora, por dia do mês e também dia a dia por usuário. Então nós temos aqui quantidades, tempo médio e tempo médio de espera e de atendimento a nível do usuário. Nós falamos no início no Totem sobre as pesquisas, aqui eu também consigo ver as respostas das minhas pesquisas, também posso filtrar por período. Então eu tenho aqui alguns indicadores e a média geral, no caso da avaliação do atendimento. Tenho resposta de sim ou não, eu consigo saber quantas pessoas disseram sim e quantas disseram não. E aqui nós falamos sobre o índice NPS, né? Temos aqui também alguns detalhes, as quantidades que cada um deu em cada nota, quantos são os detratores, os promotores e os neutros. Tem outras possibilidades de questões ainda, que acabamos não mostrando aqui no vídeo, mas que você pode verificar aí talvez uma possível apresentação. Apenas repassando, né, aqui nós temos a parte cadastral, então todos esses parâmetros que nós citamos, né, eu tenho aqui detalhadamente como alterá-los, né. Tem aqui a parte dos setores para a criação das minhas filas, como nós falamos lá de configuração visual. Então eu consigo ver aqui em tempo real como vai ficar o visual, todos os detalhes aqui, posso definir dias de funcionamento, horários de funcionamento. Então são muitas as configurações disponíveis que com certeza vão atender o seu negócio. Então, além disso, tem outras coisas, mas que para o vídeo não ficar muito comprido, nós vamos encerrar por aqui. Agradecemos a sua atenção, espero que vocês tenham gostado e se tiverem alguma dúvida, nos procurem que nós vamos ajudar vocês.